Inteligência Artificial, aula 30. Comportamento e redes neurais. Vamos dar uma explicação psicológica. Isso aqui é a explicação real, esse é o caso real, porque é um caso comportamental. O nosso cérebro não foi feito para resolver problemas matemáticos. Essa não foi a primeira concepção dele. A concepção do cérebro é para balancear emoções. Essa é exatamente a função dele. E balanceando as emoções, ele nos dá a capacidade de viver em sociedade, de nos adaptar a novas situações. Tá certo? Essa é a primeira função do cérebro. Tá? Então, aqui nós representamos uma rede para um caso específico. Então, temos que fazer um comentário, né? O caso específico é sempre melhor, apesar do nosso cérebro balancear emoções de casos genéricos, né? De todos os tipos de situação a que nós somos expostos, né? Ele para fins matemáticos, para a gente construir nossos modelos e obter o melhor resultado matemático, porque num programa nós vamos ter que expressar esse resultado numericamente, né, e não em termos de sensação, porque um computador não sente, né? Nós vamos ter que usar, então, para esse fim matemático, casos bem específicos, correto? Então, aqui está um caso de possibilidade de ataque de cão. Tá? Então, aqui estão poucos fatores só para a gente explicar, porque nós não vamos chegar ao nível de detalhamento de um cérebro normal. Tá? Então, aqui nós temos dois tipos de situações. A situação do momento, local, movimento de pessoas no local, o horário, né, presença de latidos, presença do cheiro de canil e companhia humana. E, no caso, o gatilho é estarmos caminhando na rua. Se a gente estiver comodamente assentado no nosso sofá em casa assistindo televisão, né, nós só vamos ter a possibilidade de ataque de cão, assim, uma probabilidade muito pequena. Vamos supor, você deixou a porta da sala aberta, o vizinho tem um cão bravo, né? Aí ele entrou na sua sala e te atacou. Ou seja, uma situação de baixíssima probabilidade, tá? Tudo é possível, mas também vamos ser razoáveis, tá certo? Bem, então esta parte aqui, tá? Esta parte da rede corresponde naquela nossa explicação do circuito humano de memória, o hipocampo, à parte de baixo, o hipocampo em si. Correto? Mas nós vamos ter um ajuste, o bias, toda a rede neural tem um ajuste que vem de fora, que é o bias, que na nossa explicação seria o entorrinal córtex, ou seja, memórias anteriores armazenadas. Tá certo? Então, no nosso modelo, e agora finalmente vocês vão entender o que é o entorrinal córtex, este bias corresponde a uma memória de ataque anterior. Não precisa nem falar anterior, né? Se a pessoa tem a memória de um ataque, nós temos um coeficiente que entra no cálculo dessa rede, que aumenta o valor provável, né, de ataque aqui no resultado. Ou seja, que é a ativação do medo da pessoa até a fuga, correto? Então, essa é a parte introdutória aí do nosso modelo. Agora vamos entrar na parte conceitual matemática. Bem, a parte matemática seria o seguinte: nós teremos alguma faixa de coeficiente em que o medo vai ser ativado. Então,
para a gente não ser nem paranoico e nem excessivamente permissivo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, se a pessoa tem uma memória de ataque, nós entramos aqui com um coeficiente de gravidade de 0,2 a 0,5, correto? Na sua ausência, nós temos 0, tá certo? Então, nós vamos ter que fazer uma função de ativação correta para isso daqui, tá? As funções, um modelo numérico, um programa funcionando, nós vamos ter no futuro. Eu quero que vocês fiquem bem preparados conceitualmente, correto? Então, na ausência de memória de ataque, o BIAS é 0, tá? E na presença de ataque anterior na memória, nós temos um BIAS de 0,2 a 0,5. Depois eu vou dar uma explicação de que nós poderíamos ter 3 classes de pessoas. Mas, a princípio, para uma média, nós vamos considerar de 0,2 a 0,5. Correto? Bem, o local influi. Vamos supor, a pessoa está caminhando, este é o gatilho, né, do funcionamento da nossa rede, vocês estão vendo aqui, ó. É preciso que exista essa condição, tá? Em casa, ninguém é atacado por cão feroz, né? Se a pessoa tem um cachorro em casa, é porque ela dá conta dele, tá? Bom, então nós temos o local, né? Um bairro com muitos prédios, né? Até um bairro só com casas, chegando a um lugar com casas afastadas. E isso é que aumenta o coeficiente aqui, que seria 0,2, tá certo? Se tiver, quanto mais você se aproxima da condição de um bairro com casas afastadas, mais próximo do coeficiente 0,2. E o bairro com muitos prédios, né? Aí você considera uma probabilidade aí, um coeficiente de 0,05. Movimento de pessoas. Com o movimento de pessoas na rua, você tem maior probabilidade, né, do pessoal entrar e afastar o cão, te ajudar, correto? E dele ficar com a atenção dele dividida. Então, o coeficiente vai de 0,02 a 0,1, porque algum medo você vai chegar a sentir, tá? O horário. O coeficiente é mais baixo se for de dia, 0,01, e ele é alto, né, 0,2 de noite, tá certo? Bem, presença de latidos. Sem latido é 0, correto? Mas, quando houver latidos, ele vai ter o coeficiente 0,4, tá bom? É melhor eu já falar o seguinte, que um coeficiente de 1 provoca o disparo do medo da pessoa, tá? Chegou a 1, né? Já ativa o medo. Pode ser que a soma aqui, ó, se nós tivermos isso tudo somado, né, no máximo, vai passar de 1. Mas quando chegar de 1, já é ativado, tá? Essa é a forma biológica que o nosso cérebro age também, né? Se as sensações chegam a um determinado limite, né, aquele resultado esperado do corpo é ativado, tá bom? Cheiro de canil, na ausência é 0 e na presença acentuada ele tem o valor de 0,4, é o seu valor máximo para a soma aqui, para o somatório que vai chegar aqui, tá bom? Eu estou falando para uma rede em que as somas, né, são avaliadas por nós, tá? Ela não é balanceada automaticamente, não, para vocês terem ideia da rede, até a gente chegar na rede calculada com algum software. E uma companhia humana, tá? O acompanhado indica que é 0. E
Sozinho, né, o coeficiente fica em 0,3, tá bom? Então, é um ou outro, não tem valor intermediário. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 0 ou 0,3, tá certo? Então, vamos supor, a pessoa tem uma memória grave de ataque em que ela foi para o hospital, ficou traumatizada e tal, 0,5, ou seja, nós só precisamos aqui na soma desses de mais 0,5. Esse é o sentido do BIAS. Ele já coloca um piso na coisa, tá? Depois, local. A pessoa está passando num bairro com muitos prédios. Então, estamos em 0,05. Então, pessoa que já teve um ataque grave, né? Mas passando em um bairro com muitos prédios, com pouca probabilidade de ter um cachorro solto. Então, até agora nós temos 0,55, correto? Então, anotem aí. Bem, aí o horário, ela está passando de dia. Então, a gente soma mais 0,01, 0,56 até o momento. Latido, não tem latido. Então, somamos 0. Cheiro de canil, nenhum. Somamos 0, tá certo? E ela está acompanhada, tá bom? Então, não se soma nada à probabilidade de medo. Então, nós temos um coeficiente de 0,56, tá bom? Então, apesar de ser uma pessoa que teve um ataque anterior, a rede não foi ativada. Não existe um somatório de condições aí para a pessoa sentir medo de ser atacada, tá bom? Então, vejamos outro caso aqui, tá? A pessoa está passando num local isolado, então pouco movimentado, e ela não tem memória anterior, tá? E está num bairro com muitos prédios. Então, até agora, 0,05, né? E um bairro muito movimentado. Então, nós temos 0,07 até o momento, tá certo? Ele está passando de dia, então, somamos 0,01, né? Então, 0,08 até o momento. Ela ouve latidos próximos, tá? Então, somamos 0,4, 0,48, tá bom? Mas ela não percebe nenhum cheiro de canil, então somamos 0, né? E ela está sozinha, absolutamente sozinha, 0,3. Então, há uma possibilidade, chegou a 0,78, tá bom? Ainda não chegou a uma ativação do medo. Os coeficientes estão funcionando muito bem aqui, tá certo? Então, vejam, o principal aqui, né, que nós estamos vendo, né, é ter latido e cheiro de canil, tá? Poderia ter ainda avisada de algum cachorro próximo, vindo na direção dela. Aí colocaríamos pontos também para o porte do cachorro. Bem, então é o seguinte, vamos fazer alguns comentários aqui, né? Essa rede neural biológica é ativada por um reflexo, um gatilho. No caso, né, é o fato da pessoa estar caminhando na rua. Ela tem que estar caminhando na rua, senão não faz sentido. Tá bom? Em casa, nós falamos. Tem muito pouca probabilidade dela ser atacada. Nós arbitramos faixas de parâmetros por medo médio, mas acrescentamos aquele bias para reforçar a rede no caso de indivíduos já sensibilizados. Em termos psicológicos, o bias quer dizer que a pessoa já foi sensibilizada para aquela situação. É como o caso de
choque anafilático por picada de abelha. Se a pessoa já foi picada alguma vez, né, ela já possui um bias numa rede de estimativa de medo para ataque de abelhas, tá? Nós poderíamos acrescentar, ó, que a pessoa tem cães em casa, tá certo? Então isso diminui, pode somar um coeficiente negativo à rede, tá? Nós não vamos considerar, tem cão em casa, 0 não. Ele vai diminuir o medo, então um coeficiente negativo. O fato dela ter sido treinador canino também vai acrescentar um coeficiente negativo. Um bias, tá certo? Nós falamos memórias anteriores, preparo, né? Seria o papel do entorrinal córtex, tá certo? E acrescenta um bias. Então, nesse caso, negativo. Ela ser atualmente um treinador de cães, né? Acrescenta um bias negativo. Estar armado com um pedaço de pau, faca, arma de fogo também, pequenos coeficientes negativos. Porque o ataque, ela pode ter um medo do ataque ocorrer, mas apenas estar um pouco mais preparada, mas isso aí só vai acrescentar um coeficiente negativo pequeno, tá? E nós poderíamos definir os parâmetros, né, para 3 classes de pessoas, tá? Uma mais tranquila, então coeficientes baixos, estudados negativos proporcional e tal, né? Caso o bias, esse que nós colocamos, não ser o suficiente, além desses outros que nós sugerimos, né? Ter cães em casa, ter sido treinador de cães, ser atualmente treinador, etc. Tá bom? Então, esse modelo pode ser muito refinado. E o comentário final, vocês já devem ter visto que eu sou contra redes neurais exclusivamente numéricas. Eu não sou contra rede neural. Sou contra redes neurais em que você não estuda o caso, o contexto e traz aquelas primitivas relacionadas às ideias que influenciam aí no caso, certo? No contexto, tá bom? Este aí, da possibilidade de ataque de cão, você poderia fazer ajuste numérico, estudando várias situações que ocorreram e tal, mas você se deter para fazer uma análise, né, detalhada, aí você está considerando a psicologia, porque afinal esta ciência da psicologia, ela existe, ela traz contribuições, então, assim como este caso, né, nos outros em que você for aplicar a rede neural, estude bem o caso, torne-se um expert, tá? Para você não ficar exclusivamente nos achismos ou ficar confiando só em resultados numéricos, porque você pode cometer um grande erro. Você dar um sistema para uma pessoa que faz o cálculo da rede neural e provocar um desastre, tá? No caso de ataque de cães, você pode provocar até a morte de uma pessoa, tá ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 30.